Olá, família! Estamos em mais um encontro, já caminhando para o final do ano. Nós teremos esse e mais um próximo, e depois nos veremos no ano que vem, dando continuidade a essas discussões, aprofundando em determinadas questões, como é a proposta de hoje. Dentro desse capítulo 9 e 10, para falar de pais e mães espíritas, nós poderíamos ficar até um ano inteiro discutindo. Tanto é o conteúdo que tem a respeito, pensarmos nós, pais e mães, na educação dos nossos filhos. O nosso papel, a função que nós temos nesse processo do desenvolvimento infantil, tanto da educação que é moral e a intelectual. Para poder dar uma sequência no que nós já trouxemos, né, do Livro dos Espíritos, aqui está conosco de novo, falamos sobre instinto. Maria Montessori, ela tem uma expressão que é o professor interno, que a criança, ela tem o seu professor lá dentro, dizendo para ela, ensinando o que ela tem que fazer. Então, nós falamos do instinto e o quanto que o instinto é importante. Nós já vimos que no livro da Thelma Abraão, que traz muitas coisas interessantes, mas acho que ela não percebe que em determinado momento ela valoriza o aspecto do desenvolvimento que tem essa questão, né, o corpo conhece, ele tem essa sabedoria, né? Ele é uma inteligência rudimentar, né, o instinto, mas todos os seres vivos, eles são todos criação divina. Então, como está na questão 621 do Livro dos Espíritos, é o livro 3º, capítulo 1, Lei Divina ou Natural, nós já falamos sobre isso, onde está escrita a lei de Deus na consciência. Nós sabemos que o espírito ele tem esse diferencial dos outros seres, porque ele tem a consciência sobre si mesmo. Daí que nós vamos nos aprofundar, porque na questão 909, o homem sempre poderia vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços? Sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Ah, como são poucos os que se esforçam entre vós. Então, nós precisamos fazer determinado esforço e ter a vontade como um motor na nossa vida. Então, nós podemos fazer escolhas, nós somos dotados de razão. O instinto, ele faz parte. E todos os seres, eles têm esse comando interior. Então, o que eu quero trazer aqui? Que existe em nós, o nosso próprio DNA, ele dá os comandos para o corpo, e as células de forma inteligente, elas vão se diferenciando, elas vão trabalhando, os nossos órgãos funcionam, né? Então você vê que nosso corpo é um organismo vivo. Assim como as plantas, os animais, nós temos todos esses seres vivos seguindo uma lei natural. Então, nós temos a lei divina na nossa consciência e os instintos, ele faz parte dessa lei divina que vai dando os comandos. Então, outro dia, uma colega que achou um filhotinho de passarinho caído no chão, né? Caiu do ninho, ela pegou e cuidou dele. O passarinho cresceu, né? Se desenvolveu e começou
começou a treinar o voo, começou a mexer as asas. Ela colocou ele no jardim, colocou num galho de árvore e queria incentivá-lo a voar. Mas o que ela foi fazendo? Meio que dando um empurrãozinho para ver se ele se animava. Não precisa. O que aconteceu? Que quando aquele pássaro se sentiu pronto, havia ali um comando interno dizendo para ele começar a treinar as asas e daqui a pouco ele voa. Então, não precisa o ser humano que está cuidando de um passarinho ensinar o passarinho a voar. Né? A gente vê isso às vezes em desenho animado. Olha, bate as asas assim, bate as asas. Não precisa, porque ele tem esse professor interno. Ele tem essa sabedoria de Deus dizendo para ele, através do instinto, o que ele deve fazer. Ele sabe instintivamente o que ele tem que fazer. E o bebê também, eu já falei que ele tem uns reflexos, ele vai sugar para poder se alimentar. Então ele vai mamar no seio, porque ali é a forma que ele tem de um reflexo, de uma forma instintual, para ele poder sobreviver. Mas esse professor interno, que a gente pode também falar de um sábio interior, esse comando, ele é tão inteligente que a criança, se você deixar ela livre, ela vai fazendo os movimentos do corpo e quando ela tem a vontade que a gente viu aqui Tive que fazer uma pequena pausa, mas vamos lá. Então a gente sabe, a questão 909 do Livro dos Espíritos nos diz que nós precisamos fazer pouco esforço. O que nós precisamos ter é vontade, nos falta vontade. Então o bebezinho, pequenininho, se você deixar ele deitado, pequenininho que eu falo assim, meses mesmo, deixa ele deitadinho no chão, coloca um brinquedo próximo, ele vai ficar com vontade, ele vai olhar, ele vai ter interesse de se dirigir para o brinquedo, para poder, né, alcançar, ele vai fazer um esforço nesse sentido, porque ele tem interesse, a vontade é esse motor da vida. Ele começa a fazer todo um trabalho no corpo dele para virar. Ninguém precisa ensinar para o bebê como ele tem que movimentar o corpo para fazer essa rotação, para girar o quadril, as pernas. Ninguém precisa ensinar o bebê como ele deve se posicionar para engatinhar. E também ninguém precisa ensinar o bebê a andar. Quando ele sentir que é o momento, mas é importante a gente destacar um cuidado. Né? Eu já ouvi algumas falas, algumas mães dizendo que existe uma linha de pensamento que defende que a criança tem um momento dela. Isso contrasta um pouco com outra linha de pensamento que diz que nós temos marcadores, ou seja, existe uma fase, um momento específico ali da vida que é esperado certo desenvolvimento motor, linguístico. Então, o que acontece? Se a criança até um ano e meio não andar, nós temos que investigar, porque no marco do desenvolvimento, ela começa a treinar e ela sente essa vontade, é como se houvesse ali esse professor interno que a Maria Montessori fala, dizendo, olha, tá na hora de levantar, de fazer esse esforço, então levanta, se apoia e vai ali, de certa forma, não é uma vozinha interior,
mas é uma brota nela, na criança, essa vontade que faz com que ela, né, faça esse esforço. É necessário que ela se levante, que ela comece a fortalecer as articulações, a musculatura, comece a buscar o equilíbrio. Isso tudo instintivamente. E começa a caminhar. Se a criança tem 2 anos de idade e ela não caminha, é porque já passou ali dessa fase que a gente espera que ela desenvolva esse movimento, né? Que ela passe a andar, assim como ela fale. A criança está ouvindo o que os outros estão falando e ela vai assimilando e nisso ela vai tentando imitar. Então, tem uma teoria que fala sobre os neurônios espelho, que vão espelhar. Exatamente, espelho é nesse sentido. Nós falamos, ela está ouvindo, ela repete, ela imita, é a forma como ela vai balbuciando, ela vai treinando até ela conseguir falar as palavras. Então, tem um marco, né, um momento em que ela precisa desenvolver isso. Por que isso é tão importante para os pais? Eu estava fazendo um estudo a respeito do transtorno do espectro autista. E muitas crianças que apresentam esse transtorno, elas vão ter algum atraso, alguma deficiência, né? Eles falam de déficit em alguns aspectos do desenvolvimento, do neurodesenvolvimento. Não é que a gente tenha que se tornar especialista, mas a gente tem que observar a criança no seu desenvolvimento e, se nós sentirmos que tem alguma coisa diferente, estranha, e nesse período de tempo, né, a gente pode até esticar como se fosse um elástico, né? Esticar um pouquinho, ela não começou a falar com 2 anos, pode esticar um pouquinho, mas ela está balbuciando, ela está tentando falar algumas palavras, alguma coisa a gente consegue entender, tá? Estica até uns 3. Aos 3 anos, se a criança não está falando, a gente vai precisar de uma avaliação do neurologista, do pediatra, da fonoaudióloga, do psicólogo. Então, é importante que a gente conheça um pouco desses fatores. Então, os pais, eles não precisam intervir tanto. É também esse ponto que eu quero chegar. Nós precisamos encontrar um equilíbrio entre deixar a criança livre para desenvolver aquilo que ela tem de natural, que é dos instintos, desse comando, dessa inteligência, né, que todos nós temos, que nos fala muitas vezes e que a gente não ouve. Então, também já mencionei, o problema muitas vezes que a gente segue para um erro, né? Toma decisões equivocadas, é porque nós estamos raciocinando sem ter conhecimento. Importante que a gente, e muitos falam disso, estude para ser pai e mãe. Então, quando a gente vai se preparar para a chegada aí de um filho na família, né, para a gente estudar um pouco sobre esses marcos de desenvolvimento, estudar sobre os aspectos emocionais, se preparar, né? Não é só preparar o quartinho, as roupas, isso tudo nós também já conversamos. Mas é preciso que a gente também se reconheça como um pai e uma mãe que se constrói na relação com a criança. Então, não estamos prontos. Agora eu sei tudo sobre ser mãe, sobre ser pai e vou aí receber a criança e vou tirar nota 10 nessa prova aqui de me tornar pai e mãe. Não, nós vamos aprender nessa relação, nós vamos nos tornar, nos constituir neste encontro.
Então é preciso estar disponível. E nós vamos ter que entender os momentos de deixar a criança livre para seguir esse curso natural e nos momentos de intervir para conduzir, para que esse desenvolvimento também seja de uma forma saudável. Então, por exemplo, vamos deixar a criança ali explorando o meio, ela precisa brincar, né? Porque a brincadeira, ela não é coisa séria, né? Ela não é uma brincadeira. Brincadeira é uma forma de desenvolvimento, de treinar habilidades na criança, físicas e sensoriais. Ela precisa dessa exploração. Então, deixar a criança livre para brincar. Agora, nós temos que cuidar do tipo de material que ela vai usar, né? Então, nesse momento, a gente vai ter esse cuidado de cobrir, por exemplo, as tomadas, né? Ali quinas que a criança possa bater, se machucar, quando ela está aprendendo a engatinhar e a andar. Objetos muito pequenos que ela possa colocar na boca e engolir. Todos esses cuidados nós temos que ter, mas não necessariamente ficar intervindo. Por que eu estou dizendo isso? Porque algumas crianças demoram para andar e demoram para falar porque os pais ficam com medo da criança cair e se machucar e toda hora fica segurando a criança para ela não, né? Vai andar, mas se cerca de tanta proteção que não deixa ela livre para poder andar e cair. E quando ela cai, se a gente percebe ali, ela cai sentadinha. E ela tem o corpo preparado para isso, porque é natural o processo dela. Então, eu tenho meio que desconstruído a ideia, e a gente faz umas analogias assim, a gente erra, mas é igual a criança aprendendo a andar, ela cai e levanta. Colocando fazendo essa analogia como se a criança ao cair estivesse cometendo um erro. Não tá. O cair faz parte do processo da aprendizagem. Ela vai cair e o corpo dela tem uma estrutura para que ela possa cair e essa queda ser amortizada. Então, não tem um risco tão grande, a menos que a gente fique colocando tapetes que possam escorregar, né, objetos, que ela vai se apoiar, então numa mesa tem algum pano ali, ela põe a mão, escorrega. Ali podem ser o quê? Ocasionados acidentes. Mas naturalmente a criança está num treino de levantar, caminhar, ela vai cair e vai cair de um modo seguro. Isso é que é importante. Então, nós temos que proporcionar um ambiente seguro para que ela se desenvolva. Então, o trabalho dos pais é promover esse ambiente seguro. Um ambiente seguro emocional e físico. Nós queremos uma integridade física, mas também a psicológica e emocional dessa criança, para que ela se desenvolva. E nesse desenvolvimento, nós estamos juntos, desenvolvendo, aprendendo com a criança. É importante que os pais não se vejam como já preparados, porque eles vão se colocar numa condição de que eu sei, e quando errar vão sofrer muito, vão se sentir culpados, e a gente não quer isso, que a mãe e pai se sintam culpados. A gente quer o quê? Que eles persistam nessa aprendizagem, que eles observem o que eles estão fazendo. Por isso que é importante também a gente recorrer lá no Livro dos Espíritos, na questão 919, que nós temos que fazer o conhecimento de nós mesmos. 919, qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal?
Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Depois vale a pena ler a questão 909A, que tem todo um comentário de Santo Agostinho. Ele que responde essa questão. É muito importante, porque nós vamos aqui, ainda no Livro dos Espíritos, dois aspectos que nós vamos acrescentar. No capítulo, no livro 3º, capítulo 7, Laços de Família. Na questão 775, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. E é esse o outro ponto que eu quero falar a respeito do egoísmo. O egoísmo, a palavra ego, né? Ela diz respeito na psicologia, né? Freud já falou do ego, Jung também. Trata-se da nossa personalidade. Então, quando nós falamos do ego, geralmente é uma autorreferência, nós estamos falando de nós. Esse egoísmo, e pelo visto aqui, eu perdi a marcação do livro, que nós temos como o egoísmo, vamos aqui, é a raiz de todos os males. Eu perdi aqui a marcação da questão, não vou lembrar de cabeça, mas é importante ler a respeito do egoísmo nas obras de Kardec, porque o egoísmo é essa exacerbação do nosso ego. E ao ponto que eu quero chegar é que tornar-se pai e mãe, criar, constituir uma família, é um caminho para que a gente deixe o nosso ego um pouquinho de lado, né? Comece a fortalecer os laços que vão fazer a conexão com o outro. Então, o egoísmo essa centralidade, a gente está tão focado em si mesmo, os nossos próprios interesses, que quando a gente pensa em não formar família, não ter filhos, porque eu quero cuidar de mim, eu quero viajar, eu quero fazer isso, eu quero ter aquilo, eu quero... Está muito focado no meu desenvolvimento pessoal, profissional. Quando a gente começa a usar muito o eu, o meu, minha, nós estamos muito autocentrados. Quando a gente constitui uma família e tem uma criança para cuidar, esse tornar-se pai e mãe é começar a sair desse ego, sair dessa centralidade. O ego está ali, porque ele faz a ponte, né, entre o ser, né, a nossa essência divina e o mundo exterior. Ele é preciso. O ego, ele é a nossa personalidade aqui enquanto encarnados. Então, ninguém está combatendo o ego, mas o egoísmo, que é quando ele está em excesso, quando ele está já desequilibrado, quando a gente só tem olhos para si mesmo. Quando chega um bebê, nós somos chamados a olhar para o outro, olhar para esse ser. Quando nós resistimos a esse chamado, nós não nos conectamos com essa criança. E aí nós vamos ter problemas. Por quê? Porque essa criança, ela precisa da conexão, ela precisa de um apego seguro, ela precisa desse ambiente seguro que eu falei antes para o desenvolvimento emocional, psicológico e físico. Então não adianta só cuidar dos aspectos físicos da sobrevivência desse bebê, nós temos que cuidar do modo como esse bebê vai viver. E é muito interessante, que eu gostei assim da abordagem da Thelma Abraão,
ela fez um questionamento. Como você gostaria que seu filho lembrasse de você daqui a 20 anos? Como que ele vai te descrever? Como que nós descrevemos os nossos pais, a nossa relação com eles? Geralmente nós vamos ter ou um olhar mais crítico ou ressentido, porque eles foram muito autoritários, eles não brincaram conosco, eles davam ordens, a gente tinha que obedecer. Isso tudo tá na nossa história de vida. Um tanto de violência, um tanto de negligência, pais ausentes, um sentimento de insegurança. Outro dia eu estava discutindo com as colegas do nosso grupo de estudo, uma delas trabalhou em escola e com crianças pequenininhas, 1, 2 anos, tinha pais que chegavam lá, deixava a criancinha na escola e dizia, ó, eu vou sumir, não deixa me ver, porque senão ele chora indo embora. Isso é uma ideia equivocada que a gente tem. Por quê? Porque a gente precisa dar segurança para aquela criança, emocional, psicológica, de que nós, que somos a referência dela, nós não vamos desaparecer. A criança, ela não tem noção de fazer previsão. Ela não tem pensamento abstrato desenvolvido, ela não consegue, nem o desenvolvimento racional, o cérebro dela está desenvolvendo. Ela nasce com todo o corpinho dela já preparado, mas o cérebro ainda está em desenvolvimento. E essa parte cognitiva, ela vai se completar lá para os 20 e poucos anos, 21 até 25 anos. Com 12, 13 anos começa a ter o pensamento abstrato. Até então é tudo muito no concreto que a gente tem que apresentar para a criança. Então essa criança com 1, 2, 3 anos de idade, em que a mãe vai embora, ela conhece o concreto, ela conhece e vive o aqui e o agora. Ela não tem condições de fazer a previsão. Para ela, a mãe some, a mãe desaparece e ela não sabe se essa mãe vai voltar, porque ela não tem como pensar sobre isso. Ela não tem ainda o cérebro estruturado. É um espírito que está ali? Mas ele está num processo ainda de hipnose. Isso aí só vai, né? Ele vai saindo desse estado depois dos 7 anos que está completa ali essa etapa da encarnação. Tá? Até os 7 anos é um período que a gente vê que as crianças têm amigos invisíveis, né? Os tais amigos invisíveis que são até os mentores. Elas às vezes relatam essas experiências de ver familiares que desencarnaram, porque elas têm essa conexão com a espiritualidade, mas vamos dizer assim, tá mais fácil, porque esse espírito acabou de reencarnar e esse processo ainda não se completou, não está ali, vamos dizer assim, encarcerado nesse corpo. E quando isso ocorre, né, de estar ali completinho esse processo de reencarnação, a gente percebe que a criança, ela tem muita facilidade para assimilar, para aprender, para receber esses ensinamentos, para ser modelada, para ser conduzida. Então, até os 3 anos, ela está aprendendo linguagem, ela está aprendendo valores, ela está observando o meio e ela precisa desses nossos estímulos, ela precisa que a gente entenda esse processo para ajudar, para conduzir. Então, nós precisamos se voltar, né? A gente precisa se voltar para esse cuidado na relação. Eu sempre falo da relação, dessa conexão, porque a criança precisa se sentir amada, assim como todos nós queremos ser amados. Nós temos essas mesmas necessidades. Então, a criança pequenininha, ela tem essa necessidade de se sentir
pertencente, fazer parte da família, sentir amada. Uma coisa é a gente achar que está amando a criança, não, eu amo meu filho, eu amo a minha filha, mas a criança não percebe, ela não capta essa vibração. Às vezes a gente fala que ama, mas tem gente que nem fala. Às vezes não precisa falar, mas o toque, o carinho, a presença, brincar, conversar, ela sente que chega esse carinho, chega para ela a vontade que nós temos de estar com ela, de poder juntos, né? Trocar, fazer essa troca, esse intercâmbio. Isso faz com que a criança se sinta amada. Então, nessa nossa conversa, o tornar-se pai e mãe, para a gente poder, né, ir encaminhando aqui para uma ideia de fechamento, é voltar-se para si, fazer esse trabalho do autoconhecimento, conhecer o desenvolvimento da criança, pelo menos estar atento, observando, acompanhe ali junto com o pediatra da criança, mas perceba e deixar ela com uma certa liberdade para que os instintos eles não erram, como a gente falou. Então, deixar que se conduza ali, a criança tenha essa capacidade de se desenvolver, mas com a condução, a segurança, o amparo, o afeto desses pais. Pai, mãe aqui, que vocês sabem que eu estou falando dos cuidadores, dos educadores, de um modo geral. E quando a gente se acerca disso, desses cuidados, olhando para nós mesmos, como quem está se construindo nessa relação, que o erro que vai acontecer, ele só sinaliza que nós estamos precisando aprender algo mais, que faltou ali alguma atenção, faltou interesse ou então faltou conhecimento, porque nós somos ignorantes em muitas coisas. E com isso buscar quem saiba, quem possa nos orientar, para que a gente possa orientar, conduzir bem as nossas crianças e estabelecer com elas essas ligações afetivas. Então, essa é a proposta que eu tenho para hoje, para que a gente pense nesse lugar, né, de pai e mãe, mas nesse processo de desenvolvimento da criança, é um processo de desenvolvimento da criação também de um pai e de uma mãe, de uma família. E é difícil, é desafiador, já ouvi muito isso. É muito difícil, mas é desafiador, mas é uma missão importante que vai fazer com que a gente enfrente esse ego muito centrado, né? Deixe ele um pouquinho de lado para dar lugar, para criar esse espaço para o desenvolvimento de outro ser, para que a gente crie condições para o outro, para que a gente crie laços de afeto e empatia. Então veja o quanto que é importante e necessária a família. Nós temos que realmente valorizar. É uma condição muito especial se tornar pai e mãe. Então eu quero agradecer desde já a presença de todos, a presença dos meus pais também, meu pai e minha mãe, porque nós temos que honrá-los, porque nós estamos aqui hoje graças a eles, não exigindo, né, que eles sejam perfeitos, porque nós já entendemos que a perfeição não existe, nós estamos aqui como seres em desenvolvimento, nos construindo, incompletos, ainda muito ignorantes. Então nós temos uma jornada, mas
nós atentos e com vontade de melhorar, nós melhoramos. Então, esse é o convite diário para que a gente possa melhorar. Agradeço a todos. Se gostou do conteúdo, curta, compartilhe e nós vamos fortalecendo essa ideia, essas reflexões. E até o nosso próximo encontro. Muita paz para todos. Que Deus nos abençoe.